gente não tinha o que comer. Eu me lembro de chorar muito. É possível que está acontecendo isso, não é uma chuva simples. Não tinha telefone, não tinha internet para falar com as pessoas que estavam do outro lado. A gente está falando de uma tragédia, de fato, que teve 64 mortos. Lua careca! Pega! Bom, meu nome é Peterson Greco, sou repórter cinematográfico. Então, quando a gente chegou, uma cena de desastre, parecia que tinha jogado uma bomba atômica ali e tudo tinha revirado. A gente não conseguia chegar a lugar nenhum. Então, assim, você chegava num ponto, você falava assim, meu, pra onde eu vou? O que a gente faz? Aí você precisa chegar no local. Só que não tinha como ser, a gente não tinha acesso. Então, a gente tentava ali, de todas as formas, tentar chegar num ponto A para tentar descobrir. Mas só que era tanta informação, tanta coisa ao mesmo tempo chegando, que a gente também não tinha a noção e a dimensão da tragédia. Meu nome é Eduardo Marcondes, trabalho na TV Vanguarda, Rede Vanguarda, né? Ainda trabalho lá. A gente ficou ali na base da Marinha, ficou ali parado ali. Tudo que acontecia era o máximo que a gente conseguia ir, que ninguém conseguia ir por terra e ninguém conseguia ir, entendeu? A aeronáutica, através do CAVEX, que estava com os helicópteros, até sobrevoou com os repórteres e com os cinegrafistas, mas não tinha teto também, de tão ruim que estava. Eu ia muito fazer matéria lá, então eu lembrava como que eram os barrancos, as coisas, né? E quando chegava lá, você não via mais, já tinha descido tudo. Porque a câmera nossa é grandona e tal. Já trabalhar na chuva, para nós é desesperador, porque eu tenho que colocar capa, a chuva, capa em mim, embaixo o viewfinder, sabe? Então tem toda uma preocupação e assim, e a gente entrando para vários lugares, preocupar com bateria, não tinha energia, eles cortaram toda a energia. Aí as baterias das nossas câmeras começavam a acabar, aí já começava a dar desespero. A escola deixava de colocar no cantinho lá, aí dava uma carga, pegava de novo, entrava ao vivo de novo. Acabava daqui quanto tempo? Agora daqui 50 minutos. Pegava, corria lá, dava uma carga na bateria, dava uma carga na mochila e assim foi direto. Bom, meu nome é Pedro Coralha, trabalho na TH Mais SBT. Durante a tragédia, a minha cobertura lá em São Sebastião durou 22 dias. A gente teve que passar por um longo período onde seria a rua, pisando por cima de carro, por cima de colchão, de geladeira, segurando em corda, assim, o pessoal da Defesa Civil ajudando a gente a passar. A gente começava a trabalhar, a gente ia entrar ao vivo, eu descobri que o SBT tinha rádios fora da região, tinha muita gente do Nordeste aqui passando no Carnaval, então a gente entrava para muitas afiliadas fora do nosso eixo aqui, né? Então era assim, o pessoal ligava, Pedro, você tem que entrar ao vivo para não sei quem. Tá, qual é o nome do apresentador? Tá bom, era isso que eu precisava, dava bom dia, boa tarde para ele e fazia o ao vivo ali. Eu gravei com um rapaz que ele ajudou muito na hora dos resgates ali. E ele acabou perdendo o irmão dele, mais velho na tragédia. O irmão dele morava na Vila Saí, numa casa mais alta. A chuva muito forte, muito rápida, desceu o barro, tudo. Ele não conseguiu chegar até a casa do irmão. E quando eles olharam para onde era a casa do irmão, a casa não estava mais lá. E aí, assim, foram reconhecer o corpo do irmão somente 2 dias depois. Quando foram resgatar, conseguiram escavar um trecho e acharam o corpo do irmão dele. E ele disse que nessa tentativa de chegar até onde era a casa do irmão dele, ele ia passando e assim, batia uma coisa, quando via era uma pessoa morta, e ele puxava aquela pessoa, ou uma outra pessoa se afogando no meio do barro, ele conseguiu salvar, tirar a pessoa, resgatar a pessoa. Criança, cachorro. Estamos no alto do bairro Itatinga, em São Sebastião, local onde a Defesa Civil nos permitiu estar com segurança. Ao lado é possível enxergar as casas que foram destruídas por conta da força da chuva e do barro. Ainda é possível enxergar a água correndo pelos destroços. A primeira tentativa de chegar na Costa do Saí
foi através de um helicóptero do Exército. Eu tava nesse helicóptero, a vanguarda me escalou. Eu entrei nesse helicóptero junto com outras equipes. A gente foi pra atravessar. Foi a primeira vez, então, que a gente tentou ir pra Costa Sul. Eu tava nesse helicóptero. E a gente tava lá tenso e começando a ver aquelas marcas, né, no morro, assim, mostrava mesmo a dimensão, tentando se aproximar da Costa Sul. Daqui a pouco eu comecei a ver uma movimentação esquisita no helicóptero. A assessora do Exército que tava junto com a gente começou a falar umas coisas com o piloto. Eles começaram a trocar olhares e mensagens. Aí tinha um barulho muito forte. Ela escreveu no texto assim, ó, vamos ter que voltar. E mostrou pra todo mundo dentro do helicóptero. E a gente, ué, como assim vamos ter que voltar? Um perguntando assim pro outro, a gente não entendeu direito. Quando a gente voltou e desceu, o helicóptero pousou. E eu me lembro até que ele demorou um pouco pra pousar. E eu morro de medo de andar de helicóptero, de avião. Enfim, eu fiquei bem assustada naquele momento. Quando a gente desceu em segurança, ela falou, olha, a gente teve que voltar porque tivemos um problema com um dos motores do helicóptero. E teve uma pane e a gente não ia conseguir chegar. Então, por segurança, a gente teve que voltar. Ainda teve esse plus, né? Meu nome é João Mota, eu cobri a tragédia pela Rede Vanguarda e eu fiquei na tragédia. Eu costumo muito responder bastante essa pergunta, assim, eu falo que eu acho que eu não saí de lá ainda, sabe? Mas fisicamente fiquei um mês inteiro lá. Quando eu consegui chegar no centro de São Sebastião, pediram para eu ir para a rua Antônio Tenório, na Topolândia, que é uma região central, e aí sozinho, como você disse, porque a configuração da época era essa, eu trabalhava como vídeo repórter, então eu estava na frente da câmera e também operava a câmera. Cheguei e a sensação que a gente tinha, em todo lugar que a gente chegava naquela época, era que parecia que tinha caído uma bomba lá. Tamanha a destruição, assim, que aquela lama fez. Então, era muita gente desesperada para poder salvar o que dava para salvar dentro de casa. Meu Deus! Meu Deus, levou as casas aqui embaixo com gente, cara! Levou todo mundo, meu Deus! Meu Deus, tá que ajuda no 99, Cristiano! Quando eu cheguei lá, tinham montado uma estrutura de corrente humana, que até viralizou depois, para poder salvar um bebê que estava numa casa lá em cima. Então, foi isso que eu dei de cara, assim. Eu falei, isso não é possível que está acontecendo isso, não é uma chuva simples. Eu sozinho, eu trabalhava assim, um tripé e uma bolsinha com câmera, microfone e tal. E no meio daquilo tudo, com barro pela canela, pela cintura, às vezes, as pessoas me ajudando. Perguntando se eu queria uma ajuda. Ela deixava a casa dela, que estava lotada de lama, para perguntar, você quer vir aqui? Você precisa de uma água? Cara, eu pensava, meu Deus, você tá... Salva aí que eu me viro aqui, sabe? Então, mesmo na tragédia, no miolo da tragédia, sempre percebi muita solidariedade, assim, das pessoas lá, mesmo no meio daquele caos. A gente estava trabalhando, correndo, a chuva não parava. Lá na base, na chuva era torrencial, ela não parava, não dava um minuto de trégua. Era chuva o tempo inteiro. Então, assim, a gente estava com um equipamento, a nossa preocupação era muito grande, porque, assim, é muita coisa, pelo menos na visão do repórter cinematográfico, é uma visão muito grande, e, assim, a nossa cabeça, ela não para de pensar, porque, ao mesmo tempo, tem que pensar em tudo, em tudo. Eu tenho que pensar na imagem que eu preciso levar, porque eu sou o olho, o meu olhar é o olhar do telespectador. Eu tenho que passar a mensagem do que eu estou vendo, eu tenho que achar a melhor forma de mostrar isso para quem está em casa. Então eu tenho que me preocupar com a imagem. O Peterson mostra tudo aí para vocês, os trabalhos depois dessas fortes chuvas que atingiram aqui o bairro. Eu tenho que me preocupar com o equipamento que eu estou levando, eu tenho que me preocupar com o áudio, me preocupar com a minha segurança, com a segurança do meu colega, que é o repórter que está comigo, e ao mesmo tempo tentar não se comover muito com a situação que está ali. É claro que a gente é ser humano, a gente sente, a gente absorve tudo aquilo, a gente sente aquela dor de quem está ali, né? Então você tem que saber ali uma série de informações que você tem que saber trabalhar, de você saber lidar ali. Nesse dia estava chovendo muito, e a câmera já estava muitas horas exposto ali naquela chuva, e a capa de chuva da câmera já não estava comportando mais. E o tempo inteiro a gente tinha que entrar ao vivo, gerar material, e eu lembro que nesse dia a gente ia entrar pro Jornal Hoje. Então o pessoal já estava chamando a gente, falei, André, caramba, a gente não vai conseguir entrar, tá chovendo muito, o que eu vou fazer? Aí na hora tava passando um cara catando, recolhendo as coisas de lixo, eu falei, cara, me empresta uns 2 sacos de lixo desse que você tem aí, me empresta, por favor, me empresta. Aí foi o que eu fiz, eu coloquei toda a capa de chuva, e aí eu vim com uma segunda capa para proteger o equipamento, para não danificar, porque assim, a gente não tinha outra câmera ali. Se desse algum problema, eu não tinha uma câmera para substituir, eu não tinha uma outra equipe de baile para poder conseguir levar pra gente outro equipamento.